Ponto de orvalho. Tenho certeza que você que trabalha na indústria do plástico, em algum momento da sua vida já ouviu falar sobre essa expressão. Agora, afinal de contas, o que é o ponto de orvalho e por que ele é importante em alguns processos de moldagem? E, como curiosidade, o que ele tem a ver com esse fenômeno de um copo suado quando tem um líquido frio dentro? Bom, para saber essas respostas, acompanhe o vídeo até o final. Olá, Ricardo Cuziola com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do ponto de orvalho. O que é esse fenômeno físico que acontece em muitos processos que a gente tem no dia a dia, mas principalmente por que ele é importante na moldagem de plásticos. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Te lembrando que esse é um vídeo patrocinado e trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean, que são os seus melhores parceiros quando o assunto é otimizar tempo e dinheiro na troca de cores, setup de máquina, troca de materiais, para te ajudar a fazer todo esse processo mais rapidamente, eliminar qualquer problema de pintas pretas, contaminação no seu material. Então, olha só, se você quiser conhecer um pouquinho mais dos compostos de purga Asa Clean, tirar suas dúvidas e testar esses materiais, o contato do pessoal da Eudrix está aparecendo aqui embaixo, está na descrição do vídeo. Você pode falar com eles e solicitar sua visita técnica e sua amostra. Mas antes, conhece um pouquinho mais de como os compostos de purga Asa Clean podem te ajudar no seu dia a dia. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente para uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizado, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Mais alguns recados importantes aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, ainda não é inscrito e não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, garante sua inscrição, ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já deixa sua curtida, seu comentário e compartilhe o link desse vídeo com todo mundo que pode se interessar pelo tema de plásticos, para que esse vídeo ganhe relevância e atinja um número cada vez maior de pessoas com informação técnica e curiosidades de qualidade sobre o mundo dos plásticos. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Para se capacitar mais na área de plásticos, conhecer mais aprofundadamente os materiais, processos, enfim, tudo relacionado com os plásticos, conhece os meus cursos online, os links estão na descrição desse vídeo e você precisa garantir a sua vaga agora mesmo para já começar a estudar e se capacitar. Legal? E, finalmente, se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar o canal para que eu continue criando vídeos como esse, que ajudam os profissionais da indústria do plástico e a sociedade como um todo a utilizar os materiais de forma mais eficiente, mais sustentável, entre comigo e com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo, e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Fechado? Bom, como sempre, vamos entrar no nosso conteúdo, tem um PDF que você pode baixar, o link também está na descrição do vídeo e a apresentação na tela agora para você. O tema de hoje é ponto de orvalho, né? A gente vai entender um pouquinho o que é ponto de orvalho. Eu não vou me aprofundar
super tecnicamente, do ponto de vista físico, realmente, o que que é. Vou fazer algumas aproximações didáticas aqui para você entender, pelo menos, o que que é o ponto de orvalho, mas principalmente o objetivo aqui é entender por que que ele é importante na moldagem de plásticos. Por que que de vez em quando a gente fala sobre ponto de orvalho, a gente precisa saber qual que é o ponto de orvalho, precisa monitorar o ponto de orvalho em alguns processos, em alguns equipamentos de moldagem de plástico, e depois que você entender o que que é o ponto de orvalho, a gente vai falar o porquê que ele é importante para a nossa indústria, tá certo? Então vamos lá, lembrando que é um conteúdo patrocinado pela Eudrix e pelos compostos de Purgasa Clean. Aqui estão os contatos para você solicitar a sua visita e a sua amostra desses compostos de purga. Legal? Bom, primeira coisa, quando a gente fala de ponto de orvalho, a gente está falando de algo relacionado com a umidade do ar, tá? A gente sabe que o nosso ar que está presente aqui na atmosfera, ele tem uma quantidade de umidade. Sempre que você assiste na televisão, ouve no rádio ou pesquisa aí no site a previsão do tempo, um dos fatores que é informado é a umidade do ar. Ela é informada de uma certa forma que a gente vai ver daqui a pouco, mas informa então para você o quanto de água ou de vapor de água a gente tem na nossa atmosfera, e isso pode trazer alguns benefícios, alguns malefícios, dependendo do nível, tá? Para nossa respiração, para nossa sensação térmica, tá certo? Mas esse vai ser um assunto separado. Aqui a gente quer falar de moldagem de plásticos. Só que para entender isso daí, a gente precisa entender um pouquinho essa umidade que está presente no ar, tá? Então, a umidade do ar, ela pode ser dividida, ou ela pode ser analisada de duas formas. A gente pode falar da umidade absoluta, ou seja, a quantidade mesmo de água ou de vapor de água que está presente na atmosfera, tá? Então, quando a gente fala de umidade absoluta do ar atmosférico, a gente está falando da quantidade total de água, na forma de vapor, obviamente, por unidade de volume de ar atmosférico. Então, normalmente a gente vai falar, tem tanto de água em 1 metro cúbico de ar. Tá? Se a gente pegar 1 metro cúbico do ar atmosférico e medir quanto de água na forma de vapor tem ali dentro, a gente está falando da umidade absoluta. Normalmente a gente vai falar isso daí em termos de gramas por metro cúbico. Então eu pego 1 metro cúbico de ar e falo, aqui dentro tem X gramas de água na forma de vapor. 20 gramas, 15 gramas, 100 gramas de água na forma de vapor nesse 1 metro cúbico de ar, tá? Então, isso é a quantidade absoluta. A gente sabe que, então, em cada metro cúbico tem uma quantidade, uma massa de água na forma de vapor, tá? O detalhe interessante aqui é o seguinte, o ar ele tem uma capacidade de absorver essa água está na forma de vapor dispersa no ar. E, portanto, a gente pode falar que tem 20 gramas, 30 gramas, 100 gramas, é a quantidade de água que está presente no ar, e dependendo das condições atmosféricas, a gente pode ter mais ou menos. Essa quantidade pode ser maior ou menor. E, tipicamente, quanto mais quente, quanto mais alta a temperatura ambiente, maior a quantidade de vapor de água que o ar é capaz de absorver e manter na forma de vapor, sem que ela condense, tá? Isso é chamado de saturação, a quantidade de água máxima na forma de vapor que o ar consegue conter antes que essa água se transforme em água líquida e aconteça uma condensação, que pode ser na forma de uma névoa, na forma de um orvalho ou na forma, inclusive, de chuva, tá? Normalmente, essa umidade que o ar consegue absorver, quando a gente olha em função da quantidade de moléculas de ar e a quantidade de moléculas de vapor de água, ela representa, no máximo, aí 2 a 4% da massa de ar. Então, se a gente pegar 1 metro cúbico de ar a 20 graus Celsius, ela pesa mais ou menos 1,2 kg, 1,1 kg e pouquinho, tá? Então, dentro desse volume, esse 1,2 quilos aí, a gente vai ter, dependendo das condições da atmosfera, 20, 30 gramas de água. Isso representa algo como 2 a 4%. 4% normalmente é o máximo que a gente consegue ter para uma dada temperatura, tá? De forma que a água ainda se mantenha na forma de vapor. E eu tenho uma tabelinha aqui, que você vai poder ficar com ela aí na sua literatura, né? Que mostra, em função da temperatura do ar, qual é a massa de água na forma de vapor que pode estar dissolvida ali nesse ar, que pode estar presente ali
nesse ar. E uma coisa muito interessante que você percebe, então, é que conforme a temperatura aumenta, né, você está vendo aqui nessa coluna da esquerda, conforme a temperatura aumenta, a quantidade de ar na forma de vapor que pode estar dissolvida nesse ar é maior, né? A quantidade de água na forma de vapor é maior, tá? Então você está vendo aqui, a 20 graus a gente pode ter aqui algo como 17,3 gramas de água na forma de vapor ali em 1 m³ de ar. Já se eu tiver com um ar bem quente ali, por volta dos 40 graus, né? Então a gente tem aqui 40 graus, a gente pode ter até 51,2 gramas de água, de vapor de água dissolvidos nesse ar. Tá certo? Então guarda essa informação que isso vai ser importante. Agora, a umidade absoluta nem sempre é útil, nem sempre é fácil de medir, porque à medida que a temperatura aumenta, os volumes aumentam, muda esse volume de ar, né? 1 m³ ele passa a ocupar um espaço maior, fica muito complicado da gente medir isso daí na prática, tá? Então, o que normalmente se usa, e é assim que normalmente você vê na previsão do tempo, é a umidade relativa que o ar contém, né? Então, o que é a umidade relativa? De novo, como a umidade absoluta é difícil de medir, tem aí essa complicação do volume, a gente usa a umidade relativa. E a umidade relativa é a relação entre a quantidade máxima de vapor possível em uma certa temperatura e a quantidade de fato presente. Então a gente viu na tabelinha anterior que a 20 graus a gente pode ter no máximo ali 17,3 gramas de água. Mas a hora que a gente vai lá e analisa que o ar mede a umidade do ar realmente, vamos dizer que a gente tem aí menos, né? A gente tem 10 gramas, tá? Então a gente vai ter aí uma proporção, uma relação, e a gente vai conseguir calcular qual que é a umidade relativa, tá? Tecnicamente, aqui eu estou falando uma relação da massa, né? Quanto de massa tem de vapor, quanto de massa ela pode ter e tal. Tecnicamente, a gente faz a relação entre a pressão parcial do vapor naquele volume de ar e a pressão de vapor da água naquela temperatura. Tá? É uma questão um pouco mais técnica, mas, de novo, eu não quero me aprofundar muito nesse tema para não ficar muito confuso. A ideia aqui é quanto a máxima quantidade de água ou de vapor de água que essa quantidade de ar, que esse volume de ar pode conter nessa temperatura. Quanto ele contém de fato. A relação entre um e outro é a umidade relativa. Tá? E essa umidade relativa, então, é expressa em percentual. A umidade relativa do ar hoje é 20%, 30%, 80%. Tá? Dá uma olhada num exemplo, então, mais prático. Né? Digamos, então, que a gente esteja numa temperatura de 20 graus. A gente pega uma umidade absoluta máxima para essa temperatura é de 17,3 gramas por metro cúbico, como a gente viu naquela tabelinha anterior. Tá? A umidade real, que eu vou lá e meço no dia de hoje, por exemplo, é de 13,8 gramas. Ou seja, nesse volume de 1 metro cúbico, eu não tenho 17,3, eu tenho 13,8. Tá? Então, a umidade relativa é a relação entre essas duas massas. A massa que eu medi e a massa máxima possível. Tá? Bom, aqui então eu tenho a massa que eu medi e a massa máxima possível. Agora, eu faço essa conta, só substituir aqui 13,8, aqui 17,3 e eu tenho que a umidade relativa nesse caso então é 80%. Fechado? Isso é a umidade relativa. Agora, o que é então o ponto de orvalho? Olha o seguinte, a quantidade de vapor de água no ar se ela tiver mais alta do que a quantidade máxima, então o ar ele consegue conter a 20 graus, 1 metro cúbico de ar, ele consegue conter no máximo 17,3 gramas de vapor de água. É o que a gente viu naquela tabela. Se por acaso as condições estiverem muito úmidas, tiver uma condição, a gente estiver num local que tem muita umidade, essa massa de vapor ela pode superar esses 17,3. Pode chegar, digamos, em 20 gramas. Nesse caso, o vapor ele já não vai poder mais ficar dissolvido no ar. Ele vai condensar. A gente vai ver uma névoa, uma neblina, ou até mesmo gotículas de água, o orvalho que a gente fala, né? Então o vapor condensa formando essas gotículas de água, como o orvalho, tá? E aí já começa a formar o ponto de orvalho, o nome desse fenômeno, tá certo? Bom, da mesma forma, imagina que eu tenho então um ar a 20 graus com 17,3 gramas de água. Eu ainda estou ali dentro do tolerável. Só que agora, ao invés de aumentar a quantidade de água, eu abaixo a temperatura.
Se eu abaixar a temperatura, a quantidade que aquele ar comporta de água é menor, porque a gente viu isso na tabela. Portanto, eu também vou ter agora uma quantidade de água maior do que o que o ar consegue conter. E aí vai acontecer a mesma coisa. À medida que eu abaixo a temperatura, a quantidade de água que já está presente ali, ela fica maior do que o ar consegue conter e a água começa a condensar também, tá certo? Então, o limite abaixa e a gente vai ter a condensação da umidade ali. Quando esse limite se iguala, então, por abaixar a temperatura ou por aumentar a quantidade de água presente no ar, inicia-se a condensação e aí a gente tem o chamado ponto de orvalho. Então, em resumo, o ponto de orvalho é a temperatura na qual a quantidade de vapor de água que está presente no ar se iguala ao limite de saturação, aquele limite que a partir dali a água já não consegue mais ficar na forma de vapor e se condensa, tá certo? Então esse que é o limite. E lembrando que tecnicamente a gente não está falando aí de massa, a gente está sempre falando de pressões parciais e pressões de vapor, tá? Mas essa forma de olhar, né, a temperatura na qual a quantidade de água presente no ar vai começar a se condensar e formar água na forma líquida, né? É uma ótima forma de determinar a umidade do ar. A gente pode medir para uma determinada temperatura qual que é o ponto de orvalho e aí a gente sabe mais ou menos qual que é a umidade relativa do ar. É uma forma de medir a secura do ar, porque quanto mais baixa a temperatura do ponto de orvalho, significa que eu tenho menos umidade no ar. Eu preciso abaixar muito a temperatura para que ele comece a condensar a umidade. Afinal de contas, quanto mais baixa a temperatura, menos ar ele consegue conter, tá certo? Agora, se para eu conseguir condensar a água eu preciso baixar demais a temperatura, significa que naquele ar a quantidade de vapor de água dissolvida já é muito baixa. Então, quanto mais baixo o ponto de orvalho, mais seco é o ar, tá certo? E aí que a gente relaciona com esse fenômeno aqui, né? O que está acontecendo? Eu tenho água gelada dentro desse copo. Então, a temperatura aqui em volta do copo, ela está bastante baixa comparado com o ar aqui externo. Conforme esse ar entra em contato com a superfície do copo, a umidade presente no ar, ela começa a condensar porque o limite de saturação desse ar é baixado. Então, a gente vai ter mais água no ar do que ele consegue suportar e aí a água se deposita na superfície do copo, como você pode ver aqui. Tá? E ela se deposita na superfície do copo porque à medida que a gente vai afastando, a temperatura vai subindo e essa água consegue permanecer dissolvida no ar, tá certo? Então é assim que isso se relaciona. Olha lá, legal, tudo bem, entendi já o que é ponto de orvalho. O que isso me resolve na vida do plastiqueiro, né? Na moldagem de plásticos. Então a aplicação número 1 é quando a gente tem a secagem de materiais plásticos. Aqui eu tenho um esquema de um desumidificador. Eu tenho um vídeo falando sobre secagem de materiais plásticos, vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir. Mas o que significa um desumidificador? A gente primeiro seca o ar, passa o ar por um sistema de peneiras moleculares para retirar a umidade do ar e circula esse ar seco pelo material. E é a diferença de concentração de água entre o ar e o material que vai fazer com que a umidade que está presente nos grânulos migre para o ar e então a gente está secando um material plástico, certo? Agora, uma das coisas importantes que a gente mede nesse processo, um dos parâmetros importantes é a temperatura, o outro o fluxo de ar e o outro é o ponto de orvalho. Tá? Por que a gente mede o ponto de orvalho e a gente controla e a gente quer que o ponto de orvalho esteja o mais baixo possível nesse processo? Porque quanto mais baixo o ponto de orvalho, significa que o ar, após passar pelas peneiras moleculares, está o mais seco possível e quanto mais seco o ar, mais eficiente na remoção de umidade dos materiais durante o processo de secagem. Daí a importância da gente ter um ponto de orvalho muito baixo. E normalmente, nesse processo, a gente está buscando um ponto de orvalho da ordem de menos 30 a menos 40 graus. Ou seja, um ar extremamente seco para fazer com que a umidade saia rapidamente lá do interior dos grãozinhos para o ar, seja arrastada então, e aí depois depositada de novo nas peneiras moleculares. Então, esse aqui é um típico processo, quando você está secando materiais plásticos,
Um dos parâmetros que você precisa conhecer, entender, e agora você sabe o que é o ponto de orvalho. Uma medida de quanto o ar que a gente está usando está seco. Legal? E existe uma outra aplicação muito interessante e que muitas vezes a gente não presta atenção, que é o seguinte, na estocagem de materiais plásticos. Imagina a seguinte situação, você estoca um material plástico num ambiente mais frio do que o ambiente de moldagem. Tá? O que vai acontecer é que a superfície dos pellets, dos grãozinhos de material, vai estar fria. E a hora que você leva ele para uma área mais quente, o que acontece é exatamente esse fenômeno que a gente vê no copo d'água. A superfície está fria, o ar que entra em contato com essa superfície mais fria tem uma quantidade de umidade e naquela superfície a saturação, o limite de saturação do ar, quanto de água ele consegue conter, diminui. E, portanto, aquela água tende a condensar. Aonde? Assim como na superfície do copo aqui, na superfície dos grânulos de material. E isso pode ser um problema muito sério, mesmo para materiais que não absorvem água, porque aí aquela umidade, quando for levada para dentro da máquina, vai virar vapor e vai gerar uma série de instabilidades de processo. Tá? Então, temperaturas de estocagem diferentes de temperatura de uso do material, da área de moldagem, podem ser um problema de condensação, podem gerar o problema de condensação de umidade na superfície dos grânulos e isso pode fazer com que você tenha problemas de processo, mesmo em materiais que não tenham problemas de absorção de umidade. Muito importante, então, primeiro, monitorar a diferença de temperatura e uma das formas de fazer isso daí é monitorando o ponto de orvalho. Tá? E se você tem uma diferença de temperatura ou uma diferença de ponto de orvalho bem importante entre a área de estocagem e a área de moldagem, talvez seja o caso de criar um procedimento de armazenamento intermediário de materiais durante um certo tempo para que ele aclimate na temperatura de moldagem antes de entrar no processo, de forma a evitar a condensação excessiva e que essa umidade vá para dentro do processo de moldagem. Tá certo? Então, essas são as aplicações do ponto de orvalho no processo de moldagem. Eu fico muito curioso para saber, você tem alguma outra observação de onde o ponto de orvalho pode ser importante na moldagem de plásticos? Deixa um comentário aqui embaixo. Me fala se você já precisou controlar ponto de orvalho em alguma outra situação ou se você já teve um problema relacionado com esses processos que eu citei aqui para você. Tá certo? Então, deixa um comentário, me manda uma mensagem e me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Quer mais material de consulta, de estudos? Quer se aprofundar ainda mais nos conhecimentos a respeito de materiais plásticos? Bom, tem uma série de vídeos que não estão disponíveis para o público em geral aqui no meu canal, só para quem é membro. Então, ó, faz que nem esse pessoal que está aqui do lado, clica no botãozinho que está aqui embaixo, seja membro, e conheça as condições e os benefícios que podem envolver acesso a vídeos exclusivos e também desconto nos meus cursos online. Eu espero você no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!